Por favor, meu pai precisa desse emprego, disse o menino ao milionário. Foi quando ele sorriu. Por favor, meu pai precisa desse emprego. A frase atravessou o salão elegante como um trovão inesperado. Conversas cessaram, talheres ficaram suspensos no ar e todos os olhares se voltaram para o menino de roupa simples, parado entre mesas impecavelmente decoradas. Seus olhos estavam cheios de esperança e desespero ao mesmo tempo, como se aquele fosse o único momento capaz de mudar tudo. Do outro lado, o milionário, conhecido por sua postura rígida e decisões frias, encarava a cena em silêncio. Ninguém ali ousava imaginar o que ele faria. Ele não era conhecido por gestos impulsivos, muito menos por abrir exceções. Ainda assim, algo naquele pedido parecia atravessar a barreira que ele construiu ao longo da vida. Então ele sorriu, mas não foi um sorriso comum. Foi discreto, quase imperceptível, mas carregado de significado. Um sorriso que fez alguns se entreolharem, outros franzirem a testa e muitos sentirem que algo inesperado estava prestes a acontecer. Antes de continuar essa história que vai te surpreender do começo ao fim, aproveita agora para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal, porque cada detalhe dessa jornada vai te prender de um jeito que você não vai querer perder. Tudo começou ali, naquele instante improvável, mas o que ninguém sabia era que aquele encontro daria início a uma transformação que levaria meses para se desenrolar. Uma história marcada por desafios silenciosos, escolhas difíceis e mudanças que não acontecem de um dia para o outro. O menino não estava ali por acaso. Ele carregava consigo a responsabilidade de uma casa simples, onde o cheiro de café passado na hora misturava-se com a preocupação constante sobre o futuro. Seu pai, um homem trabalhador, vinha enfrentando limitações que tornavam cada dia mais difícil manter o sustento da família. Ainda assim, nunca deixou de acreditar que poderia continuar sendo útil. O milionário, por outro lado, havia construído sua vida sobre regras claras. Disciplina, controle e distância emocional eram os pilares que mantinham no topo. Para ele, envolver-se significava arriscar tudo que levou anos para conquistar. E era exatamente esse conflito que começava a surgir naquele momento. O silêncio no salão se prolongava, pesado, quase palpável. O som distante de um copo sendo colocado sobre a mesa ecoava como um lembrete de que todos aguardavam uma resposta. O menino não recuava. Sua coragem não vinha da ausência de medo, mas a certeza de que não podia voltar para casa sem tentar. E enquanto todos esperavam uma reação previsível, o milionário tomou uma decisão que ninguém ali estava preparado para entender completamente. Aquele sorriso não era o fim de uma resposta. Era apenas o começo de uma mudança que transformaria não só a vida daquela família, mas também tudo aquilo que ele acreditava sobre si mesmo. E o que parecia ser apenas um pedido desesperado começava, naquele instante, a revelar uma história muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O salão estava envolto por um brilho dourado que refletia nos copos de cristal e nas superfícies polidas das mesas. O som suave de conversas elegantes preenchia o ambiente, misturado ao tilintar delicado de talheres. Era mais uma noite impecável, cuidadosamente planejada para reforçar a imagem de sucesso e controle de Augusto Ferraz, um dos empresários mais respeitados da região. Augusto mantinha sua postura habitual, sentado à cabeceira, observando tudo com atenção calculada. Seu olhar era firme, quase impenetrável, como se cada detalhe ao seu redor estivesse sendo analisado. Ele gostava de manter tudo sob controle, desde os negócios até as relações pessoais. Para ele, qualquer desvio era uma ameaça. Foi então que o inesperado aconteceu. A porta do salão se abriu com força, interrompendo o fluxo harmonioso da noite. Um menino magro, com roupas simples e levemente gastas, entrou ofegante. Seus olhos percorriam o ambiente com urgência até encontrarem o homem que todos ali respeitavam e temiam. O silêncio caiu como um peso. Por favor, meu pai precisa desse emprego. A voz saiu firme, apesar do tremor. Era uma súplica, mas também uma declaração de coragem. Alguns convidados se entreolharam, incomodados. Outros franziram a testa, como se aquela cena fosse um erro que precisava ser corrigido imediatamente. Augusto levantou o olhar lentamente. Seus olhos encontraram os do menino, e por um instante algo mudou. Não era visível para todos, mas dentro dele uma memória distante parecia ter sido despertada. O menino deu alguns passos à frente, ignorando os olhares julgadores.
Seu nome era Lucas, e cada movimento carregava o peso da responsabilidade que não deveria pertencer a alguém tão jovem. Ele só precisa de uma chance. Ele sabe trabalhar. Sempre soube. A voz de Lucas falhou no final, mas sua determinação permaneceu intacta. Augusto apoiou os dedos sobre a mesa, pensativo. Aquela situação fugia completamente do seu padrão. Ele não gostava de surpresas, muito menos de interrupções públicas. Sua primeira reação deveria ser pedir que alguém retirasse o menino dali. Mas ele não fez isso. Em vez disso, levantou-se lentamente. O som da cadeira deslizando no chão ecoou pelo salão, ampliando a tensão. Todos observavam, atentos, aguardando uma reação definitiva. Ele caminhou em direção a Lucas, cada passo calculado, como se estivesse avaliando não apenas o menino, mas tudo que aquele momento representava. "Como você entrou aqui?" perguntou, com voz firme. Lucas engoliu seco, mas respondeu. "Eu pedi ajuda na portaria. Disseram que não podia, mas eu esperei, até ver uma oportunidade." Augusto arqueou levemente a sobrancelha. Aquilo não era apenas desespero. Era persistência. "E seu pai?" continuou. "Está em casa. Ele não sabe que eu vim. Mas se eu não fizesse isso, a gente não teria mais o que fazer." As palavras não eram dramáticas. Eram simples, diretas, carregadas de uma verdade difícil de ignorar. O salão continuava em silêncio. O aroma sofisticado da comida parecia deslocado diante da simplicidade daquela situação. Augusto observou Lucas por mais alguns segundos. Dentro dele, um conflito silencioso se intensificava. Parte de sua mente dizia para manter a ordem, seguir as regras, não abrir exceções. Outra parte, mais profunda, começava a questionar se aquelas regras ainda faziam sentido. Então, ele sorriu. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível, mas suficiente para causar um leve murmúrio entre os presentes. "Qual é o nome do seu pai?" perguntou. "José." Augusto assentiu lentamente. "Traga ele amanhã pela manhã. Vamos ver o que pode ser feito." Lucas arregalou os olhos, surpreso. Por um instante, parecia não acreditar no que tinha ouvido. "De verdade?" Augusto manteve o olhar firme. "De verdade. Mas saiba que uma oportunidade não é uma garantia. Ele vai precisar provar." Lucas concordou rapidamente, sentindo alívio. "Tomar conta do corpo. Ele vai conseguir. Eu sei que vai." Augusto apenas observou enquanto o menino recuava, ainda sem acreditar totalmente no que havia acontecido. Quando Lucas saiu do salão, o ambiente demorou alguns segundos para voltar ao normal. As conversas retornaram aos poucos, mas havia algo diferente no ar, algo que não poderia ser ignorado. Augusto voltou ao seu lugar, mas sua mente já não estava na mesma posição de antes. Aquele encontro havia quebrado uma rotina cuidadosamente construída. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez nem tudo pudesse ser controlado. No silêncio interno que se seguiu, uma pergunta começou a surgir, insistente. Até que ponto manter o controle valia mais do que mudar uma vida? E sem perceber, aquela noite perfeita havia deixado de ser apenas mais um evento impecável. Tornará-se o início de algo que ele ainda não conseguia definir, mas que já começava a transformá-lo. A manhã seguinte chegou com um calor suave que envolvia a cidade, trazendo consigo o cheiro de café recém-passado que escapava pelas janelas das casas simples. No bairro onde Lucas morava, o movimento começava cedo. Pessoas arriam as calçadas, rádios tocavam músicas antigas e o barulho distante de um caminhão de gás cortava o ar. Dentro de casa, José já estava acordado, sentado à mesa pequena da cozinha. Suas mãos seguravam a xícara com cuidado, como se o calor fosse mais intenso do que realmente era. O rosto carregava sinais de cansaço, mas também de dignidade. Ele não gostava de depender de ninguém, muito menos de causar preocupação ao filho. Lucas entrou apressado, ainda ajustando a camisa. "Pai, a gente precisa ir." José franziu a testa, confuso. "Ir para onde, menino?" Lucas respirou fundo. Ele sabia que aquele momento exigia coragem. "Eu fui falar com o dono da empresa. Ontem à noite, ele mandou o senhor ir lá hoje." O silêncio tomou conta da cozinha. O som do rádio ao fundo parecia distante. José abaixou o olhar, absorvendo cada palavra.
Você fez o quê? Eu pedi uma chance. Eu falei que o senhor precisava trabalhar. José passou a mão no rosto, dividido entre a surpresa e a preocupação. Lucas, essas coisas não são assim. Mas ele deixou, pai. Ele disse para a gente ir. A firmeza na voz do menino fez José levantar os olhos. Havia algo diferente ali. Não era apenas esperança. Era convicção. Depois de alguns segundos, ele suspirou. Sabia que não podia ignorar aquilo. Então vamos. O caminho até a empresa foi silencioso. O contraste entre as ruas simples do bairro e a área mais movimentada da cidade era evidente. Prédios maiores, carros mais novos e um ritmo diferente de vida cercavam aquele espaço onde decisões importantes eram tomadas todos os dias. Quando chegaram, José hesitou por um instante antes de entrar. O portão alto e o movimento de funcionários reforçavam a sensação de que ele não pertencia àquele lugar. Lucas percebeu. O senhor consegue, pai. José assentiu, mais para tranquilizar o filho do que a si mesmo. Do outro lado, Augusto já havia sido informado sobre a chegada deles. Ele estava em sua sala, observando pela janela o movimento da empresa. Seu olhar encontrou os dois ainda na entrada. Havia algo naquela cena que o fazia refletir. Ele não costumava agir por impulso. Cada decisão sua era baseada em números, resultados e previsões. Ainda assim, aquela situação não seguia nenhuma dessas regras. Minutos depois, José e Lucas foram conduzidos até a sala. O ambiente era amplo, organizado, com uma leve fragrância de madeira e limpeza recente. José entrou devagar, mantendo a postura respeitosa. Lucas permanecia ao lado, atento a cada detalhe. Augusto se levantou. Então você é o José. A voz era firme, mas sem a rigidez da noite anterior. Sou sim, senhor. Seu filho falou com bastante confiança sobre você. José lançou um olhar breve para Lucas antes de responder. Ele acredita mais em mim do que eu mesmo, às vezes. Augusto observou aquilo com atenção. Não era uma resposta comum. E por que eu deveria te dar uma oportunidade? José respirou fundo. Não havia espaço para exageros. Porque eu sei trabalhar. Posso não ser o mais rápido, mas não deixe o serviço pela metade. Augusto caminhou lentamente pela sala, analisando cada palavra e suas limitações. José não desviou o olhar. Eu tenho, mas também sei meus limites e sei dar meu jeito. A honestidade surpreendeu Augusto. Ele estava acostumado a discursos ensaiados, promessas exageradas. Aquilo era diferente. Após alguns segundos de silêncio, ele tomou sua decisão. Você vai começar em caráter temporário. Quero ver como se adapta. Lucas sorriu imediatamente, mas José manteve a postura. Obrigado pela chance. Não me agradeça ainda. Prove que merece. Ao saírem da sala, o alívio tomou conta de Lucas. Já José carregava algo além disso. Uma mistura de responsabilidade e determinação. Do lado de dentro, Augusto voltou para sua mesa, mas não retomou o trabalho imediatamente. Sua mente permanecia naquela conversa. Ele sabia que aquela decisão poderia trazer complicações. Funcionários questionariam, resultados poderiam ser afetados. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a observar algo além dos números. E enquanto o movimento da empresa seguia, uma mudança silenciosa começava a se formar, ainda discreta, mas impossível de ser ignorada. Os primeiros dias de José na empresa começaram antes mesmo do sol aparecer completamente no horizonte. O ar da manhã ainda carregava um frescor leve, misturado ao cheiro de terra úmida e pão assando nas padarias próximas. Ele chegava sempre cedo, antes da maioria dos funcionários, como se quisesse provar algo a cada passo que dava dentro daquele lugar. O uniforme ainda parecia novo demais em seu corpo acostumado a roupas simples. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, tocavam as ferramentas com cuidado, quase como se estivesse reaprendendo. Havia uma leve rigidez em seus movimentos, consequência das limitações que carregava, mas também havia tensão, disciplina e uma vontade silenciosa de acertar. Alguns funcionários observavam de longe. Entre eles, Marcelo, um supervisor jovem que acreditava que eficiência era sinônimo de velocidade. Para ele, José representava um risco. Alguém que poderia atrasar o ritmo da equipe e comprometer resultados.
Ele não vai dar conta, comentou em voz baixa com outro colega. Essas impressões começaram a se espalhar, criando um ambiente de desconfiança. José percebia os olhares, os cochichos, mas escolhia não reagir. Em vez disso, concentrava-se em cada tarefa, mesmo que levasse mais tempo do que os outros. Augusto, por sua vez, acompanhava tudo à distância. Ele havia pedido relatórios detalhados sobre o desempenho de José, mas também fazia questão de observar pessoalmente, sem ser notado. De sua sala, via o movimento no pátio, analisando não apenas resultados, mas comportamentos. Em um desses momentos, percebeu algo que os relatórios não mostravam. José ajudava um funcionário mais jovem a organizar materiais, mesmo com dificuldade. Seus gestos eram lentos, mas precisos. Não havia reclamação, apenas colaboração. Aquilo chamou a atenção de Augusto. No meio da semana, um imprevisto colocou todos à prova. Uma entrega importante precisava ser finalizada em menos tempo do que o planejado. A equipe foi pressionada e o ritmo aumentou consideravelmente. Marcelo assumiu o controle da situação, distribuindo tarefas com rapidez. Quando chegou a vez de José, hesitou por um instante. Você fica na parte mais simples, disse, tentando evitar atrasos. José apenas assentiu, sem questionar. Mas conforme o trabalho avançava, um problema surgiu. Uma etapa do processo, aparentemente simples, começou a apresentar falhas. Os funcionários mais rápidos não conseguiam identificar o erro, e o tempo continuava passando. Foi então que José se aproximou. Posso tentar ajustar isso, disse, com cautela. Marcelo olhou com desconfiança, mas a pressão do tempo falou mais alto. Seja rápido. José analisou o processo com atenção. Seus olhos percorriam cada detalhe, como se buscassem algo familiar. E então encontrou um pequeno ajuste, quase imperceptível, que fazia toda a diferença. Com movimentos cuidadosos, ele corrigiu o problema. A produção voltou a fluir. O resultado foi imediato. A equipe conseguiu cumprir o prazo, evitando prejuízos maiores. Alguns funcionários trocaram olhares, surpresos. Marcelo permaneceu em silêncio, processando o que havia acontecido. Augusto, que observava de longe, cruzou os braços. Aquela situação confirmava algo que ele começava a suspeitar. Experiência não podia ser medida apenas em velocidade. No fim do dia, José estava visivelmente cansado. O corpo sentia o esforço, mas havia uma satisfação discreta em seu olhar. Ao sair, encontrou Lucas esperando do lado de fora. E aí, pai? José sorriu. Simples. Foi um dia puxado, mas deu certo. Lucas sorriu de volta, aliviado. Dentro da empresa, o ambiente já não era o mesmo. Pequenas mudanças começavam a surgir. Alguns funcionários passaram a observar José com mais respeito. Outros ainda mantinham a dúvida. E Augusto, em sua sala, começava a perceber que aquela decisão, que parecia pequena, estava gerando impactos maiores do que ele havia previsto. Ele ainda mantinha sua postura firme, seu controle sobre tudo. Mas, aos poucos, algo dentro dele começava a se mover. Não era uma mudança brusca. Era lenta, quase imperceptível, mas real. As semanas começaram a passar com um ritmo mais intenso dentro da empresa. O calor do início das tardes se misturava ao barulho constante das máquinas e ao vai e vem dos funcionários, criando um ambiente onde cada minuto parecia contar mais do que o anterior. José já não era visto apenas como homem novo. Sua presença começava a se tornar parte da rotina, ainda que envolta em olhares atentos. Augusto passou a circular mais pelo setor operacional, algo que não fazia com frequência. Seus passos firmes ecoavam pelo chão, chamando a atenção de todos. Ele observava sem interferir, analisando como cada um reagia à pressão do trabalho. Em um desses dias, ele parou discretamente próximo a uma área onde José trabalhava. O homem estava organizando materiais com cuidado, separando cada item com precisão, mesmo que levasse alguns segundos a mais. Não havia desperdício de movimento, apenas um ritmo diferente. Marcelo se aproximou de Augusto, aproveitando a oportunidade. Com todo respeito, isso ainda pode virar um problema, disse em tom baixo. A produção precisa de agilidade. Augusto não respondeu imediatamente. Continuou observando antes de falar. E precisa de qualidade também.
Marcelo ficou em silêncio, sem saber exatamente como retrucar. Enquanto isso, José enfrentava um novo desafio. Uma tarefa que exigia mais esforço físico começou a fazer parte de sua rotina. No primeiro momento, ele tentou acompanhar o ritmo dos outros, mas logo sentiu o corpo reagir. Um leve desconforto transformou-se em dor ao longo do dia. Ele não reclamou, apenas ajustou sua forma de trabalhar, buscando alternativas para continuar sem comprometer o resultado. Utilizou ferramentas simples que estavam disponíveis, adaptando o processo com inteligência. Pequenos apoios, mudanças de posição e pausas estratégicas começaram a fazer diferença. Essa adaptação não passou despercebida. Clara, uma funcionária antiga da empresa, observava tudo com atenção. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar e sabia reconhecer esforço genuíno quando via. Você não precisa fazer tudo sozinho, disse em um momento, aproximando-se. José levantou o olhar, surpreso. Eu dou conta. Clara sorriu levemente. Eu sei, mas às vezes dar conta também é saber aceitar ajuda. A partir daquele dia, uma parceria silenciosa começou a surgir. Clara ajudava nos momentos mais exigentes, enquanto José compartilhava conhecimentos que só a experiência traz. Essa troca criou um equilíbrio que começou a impactar o ambiente ao redor. Do outro lado, Lucas continuava acompanhando tudo de perto. Sempre que podia, esperava o pai na saída. O caminho de volta para casa se tornava um momento de conversa, onde cada detalhe do dia era compartilhado. Eles estão começando a confiar mais no Senhor, perguntou em uma dessas caminhadas. José pensou antes de responder. Alguns sim, outros ainda estão vendo. Lucas assentiu, compreendendo mais do que demonstrava. Dentro da empresa, uma nova situação começou a se formar. Um relatório interno apontou pequenas melhorias na produção em setores onde José atuava. Não eram números grandiosos, mas consistentes. Augusto analisou os dados com atenção. Aquilo confirmava algo importante. A presença de José não estava atrasando o sistema, como alguns temiam. Pelo contrário, estava trazendo estabilidade. Mesmo assim, o conflito não desapareceu. Marcelo, incomodado com a mudança de percepção, passou a observar cada erro, por menor que fosse. Ele acreditava que precisava provar seu ponto, mesmo que isso significasse pressionar ainda mais. Em um fim de tarde, uma falha mínima aconteceu. Nada que comprometesse o resultado final, mas suficiente para gerar questionamentos. Marcelo não hesitou. Isso não pode acontecer, disse, em tom firme. José ouviu em silêncio, absorvendo a crítica sem reagir. Augusto, que acompanhava a situação, percebeu algo além da falha. Ele viu a tensão, a tentativa de manter um controle que já não era absoluto. E naquele momento, ficou claro que a maior mudança não estava apenas nos resultados da empresa, mas nas relações que começavam a se transformar. O ambiente já não era o mesmo. O ar parecia mais denso, carregado de expectativas e desafios. E, mesmo sem perceber completamente, todos estavam sendo testados de alguma forma. O tempo avançava e o calor da cidade parecia mais intenso, especialmente dentro da empresa, onde há. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Pressão crescia a cada nova demanda. Ventiladores giravam constantemente, espalhando ar quente pelos corredores, enquanto o som das máquinas criava um ritmo quase hipnótico. José já não era apenas observado, ele agora fazia parte de um cenário onde cada detalhe era analisado com mais rigor. Augusto passou a se reunir com frequência com os gestores, revisando relatórios e cobrando resultados mais consistentes. A empresa enfrentava um momento delicado, com ajustes financeiros sendo necessários para manter o crescimento. Cada decisão carregava um peso maior do que antes. Em meio a isso, a presença de José continuava gerando opiniões divididas. Marcelo, cada vez mais incomodado, começou a agir de forma mais direta. Ele atribuía tarefas mais difíceis a José, testando seus limites de maneira evidente. Não era uma atitude declarada, mas perceptível para quem observava com atenção. Em uma manhã especialmente abafada, José recebeu uma tarefa que exigia esforço contínuo por várias horas.
Ele iniciou o trabalho com a mesma postura de sempre, concentrado e silencioso. No entanto, conforme o tempo passava, o cansaço se tornava mais visível. Suas mãos tremiam levemente e o ritmo diminuía. Clara percebeu antes de qualquer outra pessoa. Você precisa parar um pouco, disse, aproximando-se. José negou com a cabeça. Se eu parar, não termino. Clara insistiu, mas ele continuou. Havia algo dentro dele que o impulsionava além do limite físico. Não era orgulho. Era a necessidade de provar que ainda podia. Do outro lado do setor, Marcelo observava. Para ele, aquilo confirmava o que vinha pensando desde o início. Lentidão, desgaste, risco. Mas o que ele não esperava era o que viria a seguir. José, ao perceber que não conseguiria manter o mesmo ritmo, decidiu mudar a abordagem. Em vez de insistir na força, passou a reorganizar o processo. Separou etapas, criou uma sequência mais eficiente e utilizou pequenos recursos disponíveis para facilitar o trabalho. Era algo simples, mas eficaz. O resultado não foi imediato, mas ao longo das horas, o desempenho começou a se estabilizar. Ele terminou a tarefa dentro do prazo, ainda que visivelmente cansado. Quando finalmente parou, o suor escorria pelo rosto e a respiração era mais pesada. Mesmo assim, havia uma tranquilidade em sua expressão. Augusto, que havia acompanhado parte daquela situação, sentiu algo diferente. Não era apenas sobre trabalho. Era sobre resistência, adaptação e dignidade. No final do expediente, José foi chamado à sala dele. O ambiente silencioso contrastava com o barulho constante do setor. Como você está lidando com o ritmo? Perguntou Augusto, direto. José demorou um pouco para responder. Não é fácil, mas eu aprendo a cada dia. Augusto observou atentamente. E quando não consegue? José respirou fundo. Aí eu mudo o jeito, mas não deixe de fazer. A resposta ficou no ar por alguns segundos. Augusto assentiu levemente. Você sabe que não precisa se provar o tempo todo. José olhou para ele com calma. Eu sei, mas eu preciso sentir que ainda consigo. A sinceridade daquela resposta teve um impacto maior do que qualquer relatório. Enquanto isso, do lado de fora, Lucas aguardava, como de costume. Ele observava o movimento das pessoas, tentando imaginar como era o dia do pai ali dentro. Quando José saiu, o cansaço era evidente, mas o sorriso estava presente. Foi difícil hoje? Perguntou Lucas. José colocou a mão no ombro do filho. Foi, mas foi bom. Lucas sorriu, entendendo mais uma vez sem precisar de muitas palavras. Dentro da empresa, a tensão continuava. Marcelo começava a perceber que suas tentativas de provar um ponto não estavam trazendo o efeito esperado. Pelo contrário, estavam evidenciando algo que ele não queria admitir. Augusto, por sua vez, começava a rever suas próprias crenças. O controle absoluto já não parecia tão necessário quanto antes. E, lentamente, o ambiente seguia se transformando, não por grandes mudanças, mas por pequenos gestos que, juntos, começavam a redefinir tudo ao redor. Os meses avançavam, e com eles vinham mudanças que já podiam ser sentidas no ar. O calor intenso começava a dar lugar a dias mais amenos, com ventos suaves atravessando as janelas da empresa e trazendo um leve alívio para a rotina pesada. O cenário ao redor também se transformava. Pequenos comércios próximos cresciam, o movimento aumentava, e a cidade parecia expirar um ritmo mais acelerado. Dentro da empresa, porém, o clima era de atenção constante. Augusto passava mais tempo fora de sua sala, observando diretamente o funcionamento dos setores. Ele já não confiava apenas nos números. Queria entender o que acontecia entre as pessoas, nas pequenas decisões, nos gestos que não apareciam nos relatórios. José continuava firme em sua rotina, mas o desgaste acumulado começava a aparecer de forma mais evidente. Havia dias em que o corpo demorava a responder, em que cada movimento exigia mais esforço do que o habitual. Ainda assim, ele não deixava de comparecer, nem de cumprir suas responsabilidades. Clara seguia ao seu lado, agora de forma mais aberta. A parceria entre os dois já era percebida pelos colegas, e isso começava a influenciar o ambiente de maneira positiva. Outros funcionários passaram a ajudar uns aos outros com mais frequência, criando uma dinâmica
diferente daquela que existia meses antes. Mas nem todos viam essa mudança com bons olhos. Marcelo, cada vez mais pressionado pelos resultados, pela perda de controle sobre a equipe, decidiu agir de forma mais estratégica. Ele começou a reunir dados, anotando atrasos, pequenas falhas, qualquer detalhe que pudesse ser usado como argumento contra a permanência de José. Em uma reunião interna, ele apresentou suas observações. Estamos criando um precedente perigoso, disse, com firmeza. A empresa precisa de produtividade constante. Não podemos nos basear apenas em esforço. Augusto ouviu tudo em silêncio. Os números apresentados eram reais, mas não contavam a história completa. E os resultados gerais do setor? Perguntou. Marcelo hesitou por um instante. Melhoraram, mas isso não muda o fato de que há riscos. Augusto cruzou os braços, pensativo. Riscos sempre existiram. A resposta foi curta, mas suficiente para encerrar o assunto naquele momento. Enquanto isso, uma nova situação surgiu no setor operacional. Um processo antigo, que vinha sendo mantido por hábito, começou a gerar inconsistências mais frequentes. Era algo que passava despercebido por muitos, mas que impactava diretamente a eficiência. José percebeu. Após observar por alguns dias, ele decidiu falar com Clara. Isso aqui pode ser feito de outro jeito, comentou, apontando para a sequência de tarefas. Clara analisou com atenção. Já tentaram mudar isso antes, mas nunca deu certo. José insistiu. Talvez não do jeito certo. Juntos, começaram a testar pequenas alterações, utilizando materiais que já estavam disponíveis. Nada complexo, apenas ajustes baseados em experiência prática. Os primeiros resultados foram discretos, mas positivos. Com o tempo, a diferença se tornou mais evidente. O processo ficou mais estável, reduzindo erros e melhorando o fluxo de trabalho. Quando a mudança chegou até Augusto, ele quis ver pessoalmente. Ao observar o funcionamento, percebeu algo importante. Aquilo não era uma solução teórica. Era resultado de vivência, de anos lidando com situações semelhantes. Ele chamou José novamente. Foi você que sugeriu isso. José assentiu. Só adaptei o que já fazia antes. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Por que não falou antes? José respondeu com simplicidade. Eu queria ter certeza de que funcionava. A resposta trouxe um peso diferente à conversa. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Festas locais começavam a movimentar as ruas, com música, comida típica e encontros que reforçavam os laços entre as pessoas. Lucas participava dessas atividades, mas sempre voltava para casa com o pensamento no pai. Em uma dessas noites, ele comentou durante o jantar. O Senhor está mudando as coisas lá dentro, né? José sorriu de leve. Estou só fazendo minha parte. Mas, no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Dentro da empresa, Augusto começava a enxergar com mais clareza o impacto de suas decisões. O controle ainda era importante, mas já não era o único caminho. E enquanto tudo ao redor se transformava lentamente, ficava evidente que aquela oportunidade, que começou com um pedido inesperado, estava gerando mudanças que iam muito além do que qualquer um poderia prever. O tempo avançava e a empresa já não era mais a mesma. O ambiente antes rígido e silencioso agora carregava um movimento mais humano, com trocas entre funcionários que antes mal se olhavam. O som das máquinas continuava presente, mas agora era acompanhado por conversas breves, sugestões até pequenas risadas e momentos inesperados. Augusto percebia cada detalhe. Ele caminhava pelos corredores com menos pressa, observando mais do que impondo. Sua postura ainda era firme, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma atenção mais profunda, como se estivesse aprendendo a enxergar além do que sempre valorizou. José, por sua vez, começava a ganhar respeito de forma silenciosa. Não era alguém que chamava atenção, mas sua presença já não era questionada como antes. Funcionários mais jovens passaram a procurá-lo quando surgiam dúvidas práticas, principalmente em situações que exigiam paciência e adaptação. Em uma tarde de calor intenso, um equipamento apresentou falha repentina, interrompendo parte da produção. O problema exigia uma solução rápida, e a equipe se reuniu ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Marcelo assumiu a frente, como de costume, analisando o equipamento com rapidez.
Isso aqui vai atrasar tudo, disse, visivelmente irritado. A tensão se espalhou. José observava em silêncio, mantendo certa distância. Seus olhos percorriam o equipamento como se buscassem algo familiar. Ele já havia lidado com máquinas semelhantes em outros tempos, em condições bem diferentes. Após alguns minutos, ele se aproximou. Posso dar uma olhada? Marcelo hesitou, mas a falta de alternativas falou mais alto. Se for rápido. José se abaixou com cuidado, examinando cada detalhe. Tocou em algumas partes, ajustou outras, sempre com movimentos precisos. O barulho ao redor parecia diminuir enquanto ele se concentrava. É uma peça desalinhada, disse, finalmente. Se ajustar aqui, volta ao normal. Marcelo cruzou os braços, desconfiado. Tem certeza? José não respondeu com palavras. Apenas fez o ajuste. O equipamento voltou a funcionar. O som da máquina retomando seu ritmo preencheu o ambiente, trazendo alívio imediato. Alguns funcionários trocaram olhares, impressionados. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que havia acontecido. Augusto, que observava de longe, sentiu algo diferente naquele momento. Não era apenas sobre resolver um problema técnico. Era sobre confiança sendo construída. No fim do dia, ele chamou Marcelo para conversar. Você percebe o que está acontecendo aqui? Perguntou. Marcelo respondeu com cautela. Ele tem experiência, isso é claro. E o que você faz com isso? A pergunta ficou no ar. Marcelo desviou o olhar por um instante. Eu tento manter o padrão. Augusto assentiu lentamente. E talvez seja a hora de rever o que você considera padrão. A conversa não teve um tom de confronto, mas deixou marcas. Enquanto isso, do lado de fora, a vida seguia com seus próprios desafios. Lucas estava mais atento ao pai, percebendo o cansaço que se acumulava. Em uma noite, ao chegarem em casa, o silêncio foi maior do que o habitual. Pai, o senhor está bem? Perguntou, com preocupação. José demorou a responder. Estou só um pouco cansado. Lucas se aproximou mais. O senhor não precisa fazer tudo sozinho. As palavras ecoaram de forma diferente dessa vez. José olhou para o filho e sorriu com ternura. Eu sei. Estou aprendendo isso. Naquele momento simples, dentro de uma casa humilde, algo importante se consolidava. Não era apenas sobre trabalho. Era sobre reconhecer limites, aceitar apoio e seguir em frente mesmo assim. Dentro da empresa, a transformação continuava. Clara observava tudo com atenção, percebendo como pequenas atitudes estavam mudando o ambiente. Ela mesma já não era apenas uma funcionária discreta. Sua participação nas melhorias começava a ser reconhecida. Augusto, em sua sala, refletia sobre tudo o que vinha acontecendo. Cada decisão tomada nos últimos meses parecia levar a um novo entendimento. O controle absoluto, que antes era sua maior força, agora começava a dividir espaço com algo que ele nunca considerou essencial: confiança. E pela primeira vez, ele não via isso como uma fraqueza, mas como uma possibilidade. O passar dos meses trouxe um novo cenário para a empresa e para todos que faziam parte dela. O clima já não era apenas de cobrança constante. Havia uma sensação de adaptação, como se cada pessoa estivesse encontrando seu próprio lugar dentro daquela estrutura que antes parecia rígida demais para mudanças. Augusto começou a implementar ajustes mais claros. Pequenas reuniões passaram a acontecer com mais frequência, não apenas para cobrar resultados, mas para ouvir sugestões. No início, muitos estranharam. Não era comum que ele abrisse espaço para opiniões de quem estava na linha de frente. José participou de uma dessas reuniões, mantendo sua postura discreta. Ele não era de falar muito, mas observava tudo com atenção. Quando teve a oportunidade, mencionou de forma simples uma melhoria em outro processo que ainda apresentava falhas. Alguns colegas olharam surpresos. Marcelo, presente na sala, manteve o olhar fixo, avaliando cada palavra. Augusto escutou até o fim. Você pode mostrar isso na prática? Perguntou. José assentiu. Dias depois, a sugestão foi aplicada de forma experimental. Mais uma vez, os resultados vieram aos poucos, mas com consistência. Pequenas falhas foram eliminadas e o fluxo de trabalho se tornou mais previsível.
Essa sequência de melhorias começou a chamar atenção fora da empresa. Parceiros comerciais notaram a estabilidade nos prazos e na qualidade. O nome da empresa, que já era respeitado, passou a ser associado também a uma nova forma de gestão. Mas toda mudança traz resistência. Marcelo sentia que estava perdendo espaço. Ele não discordava completamente dos resultados, mas tinha dificuldade em aceitar que o modelo anterior precisava ser revisto. Para ele, disciplina rígida sempre foi sinônimo de eficiência. Em um momento de pressão, quando uma nova demanda surgiu com prazo reduzido, ele decidiu retomar o controle da maneira que conhecia. Aumentou o ritmo, cobrou mais intensidade e reduziu o espaço para diálogo. O ambiente mudou novamente. José percebeu o impacto quase imediatamente. O ritmo acelerado exigia mais esforço físico, e os pequenos ajustes que haviam sido implementados começaram a ser ignorados em nome da velocidade. O resultado foi previsível. Erros voltaram a acontecer. A equipe, antes mais integrada, começou a demonstrar sinais de desgaste. O som das máquinas parecia mais pesado e o clima no setor ficou mais tenso. Augusto não demorou a notar. Ao analisar os relatórios e observar o comportamento dos funcionários, ele identificou o que estava acontecendo. Chamou Marcelo para uma conversa mais direta. "O que mudou?" perguntou, sem rodeios. Marcelo respondeu com firmeza. "Estamos lidando com pressão. Precisamos ser mais rápidos." Augusto manteve o olhar fixo. "E a qualidade?" Marcelo hesitou. "Está sendo ajustada." O silêncio que se seguiu foi mais significativo do que qualquer resposta. "Volte ao modelo que estava funcionando", disse Augusto de forma clara. Marcelo respirou fundo, absorvendo a decisão. Não era fácil para ele, mas não havia espaço para insistência. Enquanto isso, José enfrentava seus próprios limites. O esforço acumulado começava a cobrar um preço mais alto. Em uma tarde, enquanto realizava uma tarefa simples, sentiu uma fraqueza repentina. Precisou parar e se apoiar discretamente para recuperar o equilíbrio. Clara percebeu imediatamente. "Você precisa descansar", disse, com preocupação. José fechou os olhos por um instante antes de responder. "Só um minuto." Mas aquele momento foi suficiente para mostrar que ele não podia continuar no mesmo ritmo sem consequências. Ao final do expediente, Augusto pediu que ele permanecesse. Na sala, o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. "Você está se esforçando além do necessário", disse Augusto. José respondeu com sinceridade. "Eu só não quero perder essa oportunidade." Augusto apoiou as mãos na mesa. "E não vai perder. Mas também não pode se desgastar assim." Pela primeira vez, havia algo próximo de preocupação em sua voz. José assentiu lentamente, compreendendo. Do lado de fora, o céu já começava a escurecer, e o vento trazia um alívio para o calor do dia. Lucas aguardava, como sempre, mas agora com um olhar mais atento, percebendo que o pai precisava de mais do que apenas apoio silencioso. Dentro da empresa, uma nova compreensão começava a surgir. Crescer não era apenas produzir mais, era saber equilibrar. E essa lição ainda estava sendo aprendida por todos. Os últimos meses daquele ano chegaram trazendo um ar diferente para a cidade. As manhãs estavam mais suaves e o movimento nas ruas aumentava com as festas tradicionais que reuniam famílias, música e comida típica. Bandeirinhas coloridas começavam a aparecer. O cheiro de milho assado e bolo de macaxeira se espalhava pelo ar, e as pessoas pareciam mais próximas umas das outras. Dentro da empresa, porém, o momento era decisivo. Augusto estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo. Os resultados haviam melhorado, mas ainda havia pressão de investidores que não viam com bons olhos algumas das mudanças implementadas. Para eles, adaptar processos para funcionários com limitações parecia um risco desnecessário. Na sala de reuniões, o ambiente era tenso. "Precisamos manter o padrão que sempre funcionou", disse um dos representantes com tom firme. "Essas adaptações podem comprometer o crescimento." Augusto ouviu tudo em silêncio. Seus olhos, antes guiados apenas por números, agora carregavam algo diferente. Ele sabia que aquela decisão não seria simples. Ao mesmo tempo, no setor operacional, José enfrentava seu maior desafio até então.
O desgaste acumulado ao longo dos meses começava a pesar de forma mais intensa. Ele ainda mantinha sua rotina, mas o corpo já não respondia com a mesma rapidez. Clara continuava ao seu lado, oferecendo apoio sempre que possível. Você precisa diminuir o ritmo, insistiu em um momento. José balançou a cabeça. Se eu diminuir agora, posso perder tudo. A preocupação dele era real. A oportunidade que havia conquistado representava mais do que um trabalho. Era a prova de que ainda podia ser útil, de que ainda tinha valor. Enquanto isso, Lucas observava tudo com mais atenção. Ele já não era apenas um menino que fez um pedido impulsivo. Havia amadurecido ao longo dos meses, entendendo melhor as dificuldades do pai. Em uma noite, durante uma festa simples no bairro, com música ao fundo e luzes improvisadas iluminando a rua, ele decidiu falar. Pai, o senhor já provou o que precisava provar. José olhou para ele, surpreso. E se eu parar agora? Lucas respondeu com calma. O senhor não está parando. Só está cuidando para continuar. As palavras ficaram na mente de José. No dia seguinte, algo mudou. Ao chegar na empresa, ele decidiu conversar com Augusto. Era uma decisão difícil, mas necessária. Na sala, o silêncio era carregado de significado. Eu preciso ser honesto, disse José, com firmeza. Eu não consigo manter o mesmo ritmo de antes. Augusto observou atentamente. E o que você sugere? José respirou fundo. Eu posso ajudar de outras formas. Treinar, orientar, ajustar processos. Eu conheço o trabalho, só preciso fazer diferente. A proposta não era um pedido de ajuda. Era uma solução. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela conversa representava algo maior do que uma simples mudança de função. Era a confirmação de tudo o que vinha sendo construído. Naquele mesmo dia, ele tomou uma decisão definitiva. Reuniu a equipe e apresentou um novo modelo de trabalho. Funções seriam adaptadas de acordo com a capacidade de cada um, valorizando experiência e conhecimento, não apenas velocidade. A reação foi imediata. Alguns aceitaram com entusiasmo, outros demonstraram resistência. Marcelo, em especial, precisou de um momento para absorver tudo aquilo. Mas o impacto positivo começou a aparecer rapidamente. José assumiu um papel diferente, orientando colegas, ajustando processos, garantindo que o conhecimento não se perdesse. Sua presença continuava essencial, mas de uma forma mais sustentável. Augusto, por sua vez, enfrentou as consequências de sua decisão. Alguns investidores se afastaram, questionando o novo caminho. Financeiramente, houve impacto, mas, pela primeira vez, ele não recuou. Do lado de fora, a cidade seguia em festa, celebrando tradições que valorizavam união e respeito. E dentro da empresa, algo semelhante começava a acontecer. Não era mais apenas sobre resultados, era sobre pessoas. E essa escolha começava a transformar tudo de forma definitiva. O último mês daquele ano chegou com uma atmosfera diferente, como se tudo ao redor estivesse respirando mais leve. A cidade estava iluminada por enfeites simples. O som de músicas conhecidas ecoava pelas ruas, o cheiro de comida caseira se espalhava no ar, trazendo uma sensação de acolhimento. Dentro da empresa, o ambiente refletia essa mesma mudança. O novo modelo implantado por Augusto começava a mostrar resultados concretos. Não eram apenas números em relatórios, mas sinais visíveis no dia a dia. Funcionários mais engajados, menos erros, mais cooperação. O ritmo ainda existia, mas agora havia equilíbrio. José caminhava pelo setor com um olhar diferente. Já não carregava o peso de provar algo a todo momento. Sua função havia mudado e com ela veio uma nova forma de trabalhar. Ele orientava os mais jovens, corrigia detalhes que passariam despercebidos e ajudava a manter o funcionamento estável. Seu corpo já não sofria como antes. Clara continuava ao seu lado, agora não apenas como apoio, mas como parceira em um trabalho que se tornava cada vez mais reconhecido. Os dois formavam uma base sólida dentro da equipe, algo que muitos passaram a valorizar. Marcelo também havia mudado. Não foi de forma imediata, nem fácil, mas necessária. Ele começou a entender que liderança não era apenas impor ritmo, mas saber conduzir pessoas diferentes. Aos poucos, passou a ouvir mais, observar mais e agir com mais equilíbrio.
Augusto acompanhava tudo com atenção. Em sua sala, os relatórios finalmente refletiam aquilo que ele já percebia no dia a dia. A empresa havia se estabilizado, mesmo após a saída de alguns investidores. Novas parcerias começaram a surgir, atraídas por aquele modelo mais humano e eficiente. Mas o que mais o impactava não estava nos números. Era o ambiente, era o som das conversas, o respeito entre os funcionários, a sensação de que aquele lugar agora tinha propósito. Em uma tarde tranquila, ele decidiu caminhar pelo setor sem avisar. Observou cada detalhe, cada interação. Quando passou por José, parou por um instante. Você mudou muita coisa aqui dentro, disse, com sinceridade. José sorriu de leve. Eu só fiz o que sabia fazer. Augusto assentiu, e me fez enxergar o que eu não via. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi compreensivo. Do lado de fora, Lucas aguardava, como fazia desde o primeiro dia. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era mais preocupação. Era orgulho. Quando José saiu, o abraço entre os dois foi mais forte do que de costume. Deu certo, pai. José respirou fundo, sentindo o momento. Deu. Naquela noite, a empresa realizou um pequeno encontro de fim de ano. Nada luxuoso como antes, mas verdadeiro. Mesa simples, comida compartilhada, risadas sinceras. Augusto estava presente, não como alguém distante, mas como parte daquele grupo. Em um momento, ele se levantou para falar. Não havia formalidade em sua postura. Eu sempre acreditei que controle era tudo, que manter distância era a melhor forma de liderar. Mas eu estava errado. O silêncio se formou naturalmente. Aprendi que ouvir, adaptar e confiar pode trazer resultados que números sozinhos não mostram. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar José e Lucas. E tudo começou com um pedido que eu quase ignorei. Lucas abaixou o olhar, emocionado. José manteve a postura, mas seus olhos refletiam tudo o que aquele momento significava. A noite seguiu leve, marcada por conversas e uma sensação de conquista compartilhada. Augusto, ao final, permaneceu por alguns instantes sozinho, observando o espaço agora diferente. Ele não havia perdido o controle, apenas havia aprendido a usá-lo de outra forma. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo aquilo fazia sentido. O sorriso que surgiu em seu rosto não era discreto como antes. Era completo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve força nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.